Uma pergunta que aparece muito para quem começa a se interessar pela orientação profissional é: tá, mas como é que eu começo se eu ainda não tenho experiência? E eu acho essa uma pergunta muito legítima. Porque quando a gente olha de fora para a área, muitas vezes dá a impressão de que só pode atuar com orientação profissional quem já tem muita prática, muita segurança e muito domínio do processo. E aí, muita gente trava antes mesmo de começar. Fica estudando, pensando, consumindo conteúdo, admirando a área, mas sem conseguir dar os primeiros passos de verdade. Porque aparece aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Falta experiência, falta confiança, falta se sentir pronto. Mas a verdade é que ninguém começa numa área nova já se sentindo totalmente pronto. E na orientação profissional, isso não é diferente. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como começar na orientação profissional mesmo sem experiência. Porque muitas vezes o problema não é a falta de possibilidade real de começar. É a forma como a pessoa imagina que esse começo deveria acontecer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos profissionais que queriam entrar na área, mas se sentiam travados justamente por essa ideia de ainda não terem experiência suficiente. E uma coisa que fica muito clara na prática é que o começo não depende da pessoa já se sentir pronta. Ele depende muito mais dela conseguir começar com direção. Porque a experiência não costuma vir antes no caminho, gente. Ela vai sendo construída no próprio caminho. Só que para isso a pessoa precisa ter base, método, clareza e um jeito mais possível de entrar na área sem se paralisar pela ideia de perfeição. Então vamos para o nosso ponto 1. O primeiro passo não é ter experiência, é ter base para conduzir. Esse, para mim, gente, é um ponto central. Muita gente acha que para começar precisa primeiro acumular experiência. Mas a pergunta mais importante não é essa. A pergunta mais importante é: você já tem base suficiente para começar a conduzir com responsabilidade? Porque experiência sozinha não resolve. Se a pessoa começa a atender sem clareza de processo, sem entendimento das etapas, sem critério para escolher técnicas e sem lógica da condução, ela até ganha vivência. Mas ela ganha vivência em cima de muita insegurança e de muito improviso. Então, o primeiro passo não é esperar anos até se sentir experiente. É construir uma base que permita começar com mais sustentação. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Uma profissional ela pode nunca ter conduzido um processo completo de orientação profissional, mas já pode ter estudado a estrutura do processo, pode já compreender as etapas, entender a função do autoconhecimento, da ampliação de repertório, da informação profissional e da tomada de decisão. Nesse caso, ela ainda não tem experiência acumulada, mas ela já começa a construir condições mais sólidas para entrar na prática. Em outro caso, a pessoa até já conversou informalmente com adolescentes, com universitários, com adultos sobre carreira, mas isso não significa que ela esteja pronta para conduzir um processo de OPC. Porque escutar dúvidas sobre profissão não é a mesma coisa que sustentar um processo de orientação profissional de verdade. Então, para começar bem, o foco precisa sair da ideia de eu já tenho experiência e ir para uma pergunta mais útil. Eu já tenho base para começar com responsabilidade? E vamos lá para o nosso ponto 2. Começar não significa atender qualquer caso de qualquer jeito. Esse também é um ponto muito importante. Às vezes, a pessoa ali, na ânsia de começar, ela sente que ela precisa aceitar qualquer oportunidade, qualquer público, qualquer demanda, mesmo ainda sem saber exatamente como conduzir. Mas começar não significa sair atendendo aí de forma solta. Começar bem é começar com
recorte, com consciência e com um grau possível de sustentação. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Uma pessoa pode decidir começar atendendo adolescentes em primeira escolha, porque é um público ali com o qual ela se identifica mais e para o qual já estudou melhor a condução. Outra pessoa pode perceber que nesse momento faz mais sentido começar com universitários em crise com curso ou com universitários pensando ali os próximos passos após a graduação. Outra pessoa ainda pode se aproximar mais de adultos em transição de carreira ou de desenvolvimento de carreira, desde que tenha clareza sobre o tipo de processo que consegue sustentar. E isso faz diferença, porque quando a pessoa tenta começar abraçando tudo ao mesmo tempo, a chance de se perder é muito maior. Então, no início, vale muito mais escolher um recorte mais possível do que tentar atender qualquer demanda só para dizer que começou. Isso não empobrece a atuação, muito pelo contrário, isso ajuda a construir segurança, porque começar com critério é muito diferente de começar ali, no improviso. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos para o nosso ponto 3. Muita gente não começa porque está esperando ter confiança. Só que a confiança costuma vir depois da clareza. Esse ponto é muito real. Muita gente diz que quer começar na orientação profissional, mas no fundo está esperando se sentir totalmente confiante antes de dar o primeiro passo ali. Só que essa confiança total quase nunca vem antes. O que costuma vir antes é outra coisa, é mais clareza. Clareza sobre como o processo funciona, clareza sobre o que fazer em cada etapa, clareza sobre o que observar, clareza sobre como conduzir, clareza sobre o que é o seu papel como orientador e o que não é. E essa clareza é o que vai diminuindo a insegurança. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu já vi muitos profissionais que estudavam ali bastante a área, admiravam o trabalho, sentiam vontade de atuar, só que travavam porque imaginavam que só poderiam começar quando não tivessem mais nenhum medo. Que, gente, esse momento ideal não chega. O que muda o cenário é quando a pessoa passa a entender melhor a lógica do processo. Aí ela não deixa de sentir insegurança de uma hora para outra, só que ela começa a ter onde se apoiar. Então, eu acho muito importante dizer isso com muita honestidade. Você não precisa esperar a confiança plena para começar, mas você precisa construir mais clareza para que esse começo não fique totalmente solto. Na prática, a confiança ela vai se fortalecer na medida em que a pessoa começa a conduzir com mais base, mais leitura e mais direção. Seguimos então para o nosso ponto 4. Começar bem também envolve se posicionar como alguém que está construindo uma atuação. Esse, gente, é outro ponto muito importante. Às vezes a pessoa acha que começar na área é só estudar e atender quando aparecer alguém. Só que começar de verdade também envolve começar a se posicionar. E se posicionar não significa fingir uma experiência que você ainda não tem. Significa construir presença com honestidade e com clareza. Vou te dar alguns exemplos. A pessoa ela pode começar a comunicar que ela atua ou que ela quer atuar com orientação profissional. Pode organizar melhor a forma de apresentar esse trabalho. Pode estudar um público específico. Pode produzir conteúdo coerente com a área. Pode construir repertório e autoridade aos poucos. Ela também pode buscar supervisão. Pode buscar formação, trocas com outros profissionais, experiências iniciais mais sustentadas, em vez de ficar esperando que tudo aconteça assim, de forma espontânea. Porque na prática, começar na área também é começar a ocupar lugar nela. E isso faz diferença. Porque quando a pessoa continua tratando a orientação profissional só como um interesse distante, ela demora muito mais para construir uma atuação real.
Mas quando ela começa a se posicionar como alguém que está efetivamente construindo esse caminho, a relação com a própria área muda. Então, para começar, não basta só querer, também é preciso se mover de forma coerente com esse desejo. Então, para a gente resumir nossa conversa de hoje, quando a gente fala sobre como começar na orientação profissional, mesmo sem experiência, a primeira coisa importante é sair da ideia de que o início depende de se sentir totalmente pronto. Na prática, gente, ninguém começa assim. O que ajuda de verdade é construir base para conduzir, escolher um recorte possível, parar de esperar uma confiança idealizada e começar a se posicionar de forma mais clara dentro da área. É claro, gente, que experiência é importante, mas ela não vem antes de tudo. Ela vai sendo construída à medida que o profissional começa a caminhar com mais direção. E isso muda muito o jeito de olhar para o começo, porque ele deixa de parecer um salto impossível e passa a ser um processo de construção. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, sobre condução de processos e desafios reais da orientação profissional na prática.